O ar da noite em Alexandria parecia carregado de eletricidade. Lanternas tremulavam entre colunas de mármore, e o mar, logo adiante, devolvia o reflexo das estrelas como se a própria cidade estivesse suspensa entre dois mundos. No centro desse cenário, uma jovem rainha observava o horizonte com a mente em chamas. Cleópatra não era apenas uma governante do Egito. Ela era uma peça decisiva no maior tabuleiro político do Mediterrâneo. E mesmo assim, séculos depois, ainda é lembrada mais por lendas do que por fatos. Como alguém tão poderosa virou personagem de mitos. Até mesmo o seu fim, imortalizado por uma serpente, esconde uma verdade muito mais calculada do que nos contaram. Por que sua vida ainda desperta fascínio, suspeita e admiração? Há registros que falam de inteligência rara, de coragem calculada e de uma capacidade quase teatral de transformar encontros políticos em momentos históricos. Mas também há distorções, criadas por inimigos e repetidas por gerações. Cleópatra enfrentou o dilema eterno entre sobreviver ou ser apagada. A história dela começa como uma promessa e um presságio, porque antes mesmo de subir ao trono, o mundo já estava prestes a desmoronar ao seu redor. E o próximo passo dela mudaria tudo. O século I antes de Cristo era um mundo em combustão. O Egito, outrora império glorioso dos faraós, agora era uma riqueza cobiçada, um prêmio que Roma observava com atenção crescente. Alexandria ainda brilhava como centro de cultura, com sua biblioteca lendária e mercados repletos de especiarias, papiros e ouro. Mas por trás do brilho havia tensão. O reino dos Ptolomeus, descendentes de generais gregos, governava o Egito como uma dinastia estrangeira há séculos. As alianças internas eram frágeis, as disputas familiares constantes, e Roma, cada vez mais poderosa, se aproximava como uma sombra inevitável. Júlio César e Pompeu disputavam o controle do mundo romano, e o Egito, com seus grãos e tesouros, era peça-chave nesse conflito. Um país inteiro podia ser engolido por decisões tomadas a milhares de quilômetros. Cleópatra nasceu nesse cenário, onde uma rainha não era apenas símbolo, mas sobrevivente. Não bastava herdar o trono. Era preciso defendê-lo como se fosse uma fortaleza sitiada. E a jovem princesa cresceu sabendo que o futuro do Egito dependia de uma mente capaz de jogar o mesmo jogo que Roma jogava. A pergunta era: ela conseguiria? Porque quando chegou a hora de assumir o poder, o perigo não vinha apenas de fora. Vinha de dentro do próprio palácio. Cleópatra nasceu por volta de 69 a.C., cercada por luxo, mas também por intrigas. Filha de Ptolomeu XII, ela cresceu em corredores onde sussurros valiam mais do que espadas. Diferente de muitos de seus antepassados, registros indicam que ela aprendeu a língua egípcia, algo raro entre os governantes ptolomaicos. Isso não era detalhe, era estratégia. Ela queria ser vista não apenas como rainha estrangeira, mas como faraó legítima. Seu intelecto parecia ser sua arma mais afiada. Há relatos de que dominava vários idiomas e gostava de filosofia, astronomia e diplomacia. Mas a educação de Cleópatra não era apenas acadêmica. Era uma preparação brutal para o poder. O Egito estava endividado com Roma, e o trono era instável. Desde cedo, ela entendeu que governar não significava reinar em paz, e sim negociar constantemente a própria existência. Quando seu pai morreu, Cleópatra tinha cerca de 18 anos. A coroa veio acompanhada de um acordo perigoso. Ela deveria dividir o trono com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Uma rainha jovem ao lado de um menino controlado por conselheiros ambiciosos. A tensão estava plantada. E não demoraria para que essa parceria se transformasse em guerra silenciosa. Com Cleópatra prestes a ser expulsa do próprio reino. O palácio de Alexandria, cheio de estátuas e perfumes, rapidamente se tornou um lugar hostil. Cleópatra e Ptolomeu XIII dividiam o trono apenas no papel. Na prática, os conselheiros do jovem rei queriam eliminar sua influência.
Cleópatra, ao tentar governar de forma independente, despertou resistência imediata. Moedas ainda traziam seu rosto, decretos levavam seu nome, mas por trás das cortinas, a conspiração crescia. Registros indicam que, em poucos anos, ela foi forçada ao exílio. Imagine a cena. A rainha do Egito deixando sua própria capital, atravessando desertos com poucos aliados, carregando apenas o essencial. Não era apenas uma perda política, era uma corrida contra o tempo. Enquanto ela reunia forças na Síria, Roma mergulhava em guerra civil. E então, em 48 a.C., Júlio César chegou ao Egito perseguindo Pompeu. A presença do homem mais poderoso de Roma transformou Alexandria em palco mundial. Cleópatra entendeu imediatamente. Essa era sua chance. Mas como se aproximar de César quando seu irmão controlava o palácio? A história mais famosa diz que ela foi levada escondida, enrolada em um tapete ou saco de linho, apresentada diante dele como surpresa viva. Verdade exata ou detalhe adornado, o fato é que Cleópatra conseguiu o impossível. Voltou ao jogo. E o encontro com César seria apenas o primeiro passo de uma virada monumental. Mas por que um general romano experiente arriscaria sua reputação por uma rainha no exílio? A resposta não era apenas romance, era geopolítica. César encontrou um Egito dividido e percebeu que aquela disputa interna era também uma oportunidade para Roma. Cleópatra, por sua vez, precisava de algo mais do que carisma. Precisava de apoio militar. Alexandria se tornou um campo de tensão. Tropas leais a Ptolomeu XIII cercavam áreas estratégicas, e o palácio era quase uma fortaleza sitiada. Cleópatra não era uma espectadora. Ela estava ali, tomando decisões em meio ao caos. Durante a chamada Guerra Alexandrina, incêndios e confrontos devastaram partes da cidade. Há relatos de que até regiões próximas à biblioteca sofreram danos. A rainha recém-retornada apostava tudo em uma aliança com César, e César apostava tudo em manter o Egito sob influência romana. O conflito terminou com a morte de Ptolomeu XIII, afogado durante a fuga, segundo registros antigos. Cleópatra reassumiu o trono, agora ao lado de outro irmão mais jovem, Ptolomeu XIV, como exigia a tradição. Mas o verdadeiro poder estava em sua posição restaurada. Pouco depois, ela viajou com César pelo Nilo, em uma jornada que parecia quase teatral. Barcos luxuosos, templos refletidos na água, o Egito reafirmando sua grandiosidade. Ela deu à luz um filho, Cesarion, cuja paternidade foi atribuída a César por muitos autores antigos. Mas o destino era instável. Roma nunca permitia que alianças fossem simples. E quando César foi assassinado em 44 a.C., Cleópatra percebeu que o mundo mudava outra vez, e ela teria de escolher seu próximo movimento. Com César morto, Roma mergulhou em nova disputa feroz. No vácuo de poder surgiram 3 figuras centrais: Otaviano, herdeiro político de César; Marco Antônio, general carismático; e Lépido. Cleópatra observava à distância, sabendo que o Egito não sobreviveria isolado. Então veio o chamado. Marco Antônio queria encontrá-la em Tarso, em 41 a.C., e Cleópatra transformou essa reunião em espetáculo calculado. Relatos descrevem sua chegada em um navio adornado, velas perfumadas, como se Afrodite tivesse descido ao mundo. Mas por trás da encenação havia pragmatismo. Ela precisava garantir a independência egípcia. Antônio precisava de recursos para suas campanhas no Oriente. A aliança foi imediata e também pessoal. Cleópatra e Antônio se tornaram um dos casais mais comentados da história. Mas o que estava em jogo era muito maior do que romance. Eles formaram uma parceria política que desafiava Roma. Cleópatra conseguiu territórios, influência e segurança temporária. Antônio, por sua vez, encontrou no Egito riqueza e apoio. Eles tiveram filhos, fortaleceram a corte e sonharam com uma nova ordem oriental.
O ápice veio com as chamadas doações de Alexandria, quando Antônio distribuiu terras aos filhos de Cleópatra, gesto visto em Roma como traição. Otaviano usou isso como arma. Ele pintou Cleópatra como ameaça estrangeira. E enquanto os dois mundos se preparavam, ficava claro, a verdadeira batalha ainda estava por vir, e seria decisiva. Roma reagiu com fúria política. Otaviano, mestre da propaganda, transformou Cleópatra em símbolo de perigo. Não era apenas uma rainha, era retratada como sedutora que enfeitiçava um general romano. Essa imagem, repetida por poetas e historiadores ligados a Otaviano, distorceu sua figura por séculos. Mas, na realidade, Cleópatra estava fazendo o que governantes sempre fizeram: alianças para sobreviver. O Senado romano declarou guerra, mas, curiosamente, não contra Antônio diretamente, e sim contra Cleópatra. Era mais fácil enquadrar o conflito como defesa de Roma contra uma rainha estrangeira. O mundo prendeu a respiração. Em 31 na Ecrã a.C., as frotas se enfrentaram perto de Ácio, na Grécia. A batalha naval foi brutal. Navios colidiam sob o som de madeira estilhaçando. O mar se enchia de destroços e fumaça. Antônio e Cleópatra estavam presentes, comandando, mas a estratégia falhou. Quando Cleópatra recuou com parte da frota, Antônio a seguiu, e a derrota se tornou inevitável. Até hoje, historiadores discutem o motivo exato: retirada planejada? Pânico? Decisão desesperada? O fato é que Otaviano saiu vencedor. E com isso, Cleópatra perdeu mais do que navios. Ela perdeu o controle da narrativa. O mundo romano começava a reescrever sua história. Mas ainda restava o último ato, e Cleópatra não aceitaria desaparecer sem lutar, mesmo quando tudo parecia fechado. Após Ácio, Cleópatra voltou ao Egito com a sensação de que o tempo estava se esgotando. Alexandria, antes vibrante, agora parecia um palco esperando a tragédia final. Otaviano avançava como uma força inevitável. Dentro do palácio, decisões eram tomadas sob pressão sufocante. Cleópatra tentou negociar, enviou mensagens, ofereceu rendição parcial, mas Otaviano queria algo maior. Queria seu triunfo completo. Antônio, consumido pela derrota, mergulhou em desespero. Há relatos de que, acreditando que Cleópatra estivesse morta, ele tirou a própria vida. Cleópatra o recebeu em seus últimos momentos, em uma cena que os antigos descrevem como profundamente dramática. O general morrendo nos braços da rainha, enquanto o mundo desmoronava ao redor. Mas Cleópatra ainda estava viva, e ainda precisava decidir. Ela sabia o destino que Otaviano reservava: ser levada a Roma como troféu, exibida em desfile de vitória. Para uma faraó, isso era pior que a morte. Cercada por guardas e sem saída política, Cleópatra escolheu o único controle que lhe restava. Em 30 a.C., ela morreu. Embora o mito da serpente tenha vencido o tempo, registros sugerem que ela pode ter usado um coquetel de venenos. Uma escolha final rápida e estratégica para não dar a Otaviano o prazer de sua captura. O fim não foi apenas pessoal. Foi o fim de uma era inteira. Mas o que aconteceu depois transformaria Cleópatra em algo ainda maior que uma rainha. Um legado impossível de apagar. Com a morte de Cleópatra, o Egito deixou de ser reino independente e se tornou província romana. Otaviano, agora Augusto, inaugurou o Império Romano. O mundo antigo entrou em uma nova fase, e Alexandria passou a servir a Roma, não a si mesma. O filho de Cleópatra, Cesarion, foi eliminado, segundo registros, para que nenhuma linhagem rival permanecesse. E assim terminou a dinastia ptolomaica. Mas Cleópatra não desapareceu. Pelo contrário, ela se tornou um espelho onde cada época projetou seus próprios medos e fascínios. Para Roma, era conveniente reduzi-la à caricatura. Para artistas posteriores, ela virou símbolo de paixão e excesso. Para historiadores modernos,
ela surge como figura política sofisticada, uma líder tentando proteger seu país em circunstâncias quase impossíveis. Seu verdadeiro legado talvez esteja nessa complexidade. Cleópatra foi uma das poucas governantes antigas, cuja imagem foi moldada mais pelos vencedores do que por sua própria voz. E ainda assim, ela permanece. Em filmes, livros, debates, ela atravessa os séculos como pergunta viva. Quem foi realmente Cleópatra? Uma estrategista? Uma última faraó? Uma mulher aprisionada por narrativas alheias? Talvez tudo isso ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que sua história continua nos puxando para perto. Cleópatra viveu como poucas pessoas na história, no limite entre o mito e a realidade. Ela governou em um tempo em que impérios não perdoavam fraquezas, e cada escolha era feita sob risco de extinção. Ela não foi apenas amante de homens poderosos, como tantos resumiram. Ela foi uma rainha educada, estrategista, capaz de falar com seu povo e enfrentar Roma com inteligência. Seu fim foi trágico, mas não passivo. Cleópatra escolheu não ser reduzida a espetáculo. E essa escolha ecoa até hoje. O que resta, séculos depois, não é apenas a imagem de uma mulher envolta em ouro, mas a história de uma governante tentando salvar seu mundo enquanto o mundo mudava rápido demais. Alexandria, os navios em Ácio, os corredores do palácio, tudo parece distante, e ao mesmo tempo próximo. Porque Cleópatra nos lembra que a história não é feita apenas pelos vencedores, mas também pelos que resistem até o último instante. Quantas outras mulheres tiveram suas mentes apagadas pela história para que apenas seus rostos fossem lembrados? Se você quer continuar viajando por vidas que moldaram o mundo, inscreva-se no canal Mulheres que Mudaram o Mundo. Comente de onde está assistindo, será incrível saber, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente e talvez esteja esperando há séculos para ser contada.